Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre futuro, sobre o medo que muitas vezes assola o nosso coração. Mas o Senhor me fez lembrar de uma criança. Eu vou usar como exemplo o Mateus, o filhinho da Samantha e do Wellington. Ele tem 6 meses. E quando ele dorme e acorda, ele não fica preocupado se vai ter algo para comer, se vai ter algo para vestir ou não. Ele simplesmente dorme e acorda na segurança de que ele tem os pais que estão cuidando dele. E quando o Senhor foi falando comigo sobre essa palavra, ele tocava no meu coração e falava: por que quando a gente cresce, a gente para de ver Deus como provedor? Porque a gente começa a achar que a gente consegue tudo e que se a gente não der uma ajudinha para Deus, as coisas não vão acontecer. E o Senhor foi falando várias coisas e me fez lembrar de um livro de Ruth. Então eu gostaria que vocês lessem comigo lá em Ruth 1. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Para ficar mais fácil, Ruth ela é depois de Juízes e antes de Samuel. É um livro de 4 capítulos só, mas com uma história poderosa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, Ruth, capítulo 1, nós lemos assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém e de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus filhos e sem o seu marido. Amém? Até aqui. Aqui a gente começa então com a história, dessa família. Então aqui, esse livro, ele é junto ali na época de Juízes, tudo estava acontecendo junto. E essa época de Juízes era antes da monarquia, então não tinha reis em Israel, era apenas quando Deus levantava alguns juízes para guerrear pelo povo. E eles estavam ali, vivendo tranquilamente, lá em Belém. E Belém, a palavra Belém, ela significa casa do pão. Porque ela era conhecida assim? Porque ela tinha um terreno muito fértil. Belém era muito produtora de trigo, de vinho, de azeite. Era uma terra que tudo que você plantava, você colhia. Era muito próspera. E ali ninguém tinha falta de nada. Porém, houve um tempo de escassez em Belém. E isso tudo aconteceu. Eles começaram a passar necessidade, passar fome, e muitas coisas começaram a sair fora do controle. E nesse cenário se encontrava essa família que a gente acabou de conhecer, que era Noemi, Elimeleque e os 2 filhos, que era Malom e Quilion. E eles ficaram temerosos. E o pai da família, o chefe da casa, ele viu aquela situação e se sentiu na responsabilidade de resolver aquilo. Ele: nossa, eu preciso tirar a minha família dessa situação. Não tem como permanecer aqui. Sabe, e aqui fala sobre a fome. O principal problema ali não era falta de segurança, não era falta de moradia, não era falta de outros tipos de suprimento, mas era fome. E nós temos fome do quê? Qual tem sido a nossa fome? Nessa época era medo da fome física. Mas nós vivemos num mundo que a gente tem fome de tanta coisa. A gente tem fome de atenção, fome de carinho, fome de sucesso, fome de sustentar o nosso ego. A gente tem fome de tantas coisas. E vocês já ouviram aquele ditado de quando você está com fome, não vai no supermercado? Porque se você for com fome no supermercado, você acaba comprando tudo que você vê pela frente. Às vezes você não olha se é nutritivo, se é bom, se é ruim. Você só quer saciar a sua fome. Então, quando a gente está com fome, qualquer coisa serve. Qualquer coisa tá bom.
O importante é só encher o estômago. E por que eu tô falando sobre isso? É porque na nossa vida espiritual também funciona assim, mais ou menos. Quando a gente está ansioso pelo futuro, a gente está ansioso para que alguma coisa aconteça, a gente começa a se contentar com qualquer coisa. Porque você só quer satisfazer o desejo de ter os seus planos atendidos. Você não está muito preocupado se aquilo é bom, se não é. Você só quer dar um jeito na falta. E quando a gente fica ansioso pensando, aí as nossas fomes começam a aparecer. Algumas fomes são... sabe aquele concurso que você está estudando há muito tempo? Para uma prova, para um concurso, para um vestibular. E você nunca é chamado, sua vez nunca chega. E você tem fome do sucesso. Você quer vencer naquilo. Ou quando você quer uma promoção no seu emprego, você vê todo mundo lá sendo reconhecido, aqueles que são bajuladores, às vezes sobem de cargo, o salário é aumentado e você trabalha e não sai do mesmo. Você também está com fome, você está com fome de sucesso lá dentro. Outros momentos, alguns têm sonhos da casa própria. Talvez você já tentou, fez várias vezes financiamento, refinanciamento, sonhou, foi na caixa, tentou financiar e também não deu certo. Você tem fome de ter as suas coisas. Ou talvez o seu sonho, sei lá, é ter filhos, ou é casar. Você vê todo mundo acontecendo isso e com você não. Passam-se anos e com você não acontece. E essa é uma fome que você também quer atender. E quando a gente começa a ter sede e fome dessas coisas, a gente vai sendo consumido todos os dias e o desespero começa a bater. E os comentários que Elimeleque ouvia era o quê? Que em Moabe estava tudo bem. Que em Moabe tinha comida. Que em Moabe ninguém tinha falta de nada. Que em Moabe tinha fartura. Elimeleque só queria livrar a família dele da fome. Então era o quê? Vamos para Moabe. Se a gente precisa de comida, a gente vai sair de Belém e vamos. É a primeira coisa que ele pensa. E talvez é assim que a gente age também. Eu só quero saciar minha fome. Então não tem problema se eu precisar passar por cima de todos para eu conseguir o cargo que eu quero. Não tem problema se eu pagar a prova e pedir para alguém me dar um cargo de confiança numa prefeitura. Eu só quero sucesso. Sabe, não importa se aquela pessoa não tem nenhum princípio cristão, aquela pessoa talvez nem gosta tanto de mim, mas eu quero casar. Eu só quero casar. Sabe, várias coisas, qualquer coisa serve, porque eu preciso tampar um buraco que está dentro de mim. Sabe, e ele não foi com pensamento ruim. Ele não queria prejudicar a família dele. E assim somos nós, a gente não quer coisas ruins. Tudo isso que eu listei não é nada ilegítimo. Não é pecado você querer ter um bom emprego. Não é pecado você querer ter uma família. Não é pecado você querer ser promovido ou você ter uma casa. Mas como você tem buscado isso? Em nenhum momento cita Elimeleque orou a Deus e teve uma direção para ir para Moabe. Não. Elimeleque soube que Moabe não tinha fome e foi. E esse é o nosso ponto de cuidado. Ali acende um alerta. Quando essas fomes começam a dominar o seu coração, você tem procurado ao Senhor? Sabe, nós temos orado e pedido direção para Deus? Ou a gente tem simplesmente ido porque a gente ouviu falar que lá fora é melhor, que tal situação é melhor, que pode fazer isso. Deixa que eu faço, que o meu jeito é melhor. Todas as vezes que a gente toma uma atitude sem direção de Deus, a gente assume o controle da nossa vida e anula. Fala, Deus, eu não preciso da sua graça. Eu não preciso de você, porque eu dou conta sozinho. É desse jeito que a gente vai se encontrando. Porque a grama do vizinho, ela é sempre mais verde. A grama do vizinho, ela é sempre mais bonita. Parece que todo mundo está com a vida resolvida, menos a gente. E porque às vezes a gente olha os outros prosperando, os outros crescendo, os outros avançando naquilo que há anos você ora. E você não avança. Sabe, e essa família seguiu. Eles foram, só que passou pouco tempo. A Bíblia não fala quanto tempo passou. Mas Elimeleque morreu. E ficou Noemi numa terra estrangeira e viúva. E viúvas naquela época, elas ficavam à margem da sociedade. Porque quem sustentava a casa eram os homens, as mulheres não trabalhavam fora.
Então o chefe da família era o pai. E agora ele morreu. Mas ela ainda tinha 2 filhos. Então qual era o projeto? Os 2 filhos se casarem e cuidarem da mãe. E foi isso que foi acontecendo. Só que eles fugiram na fase difícil. E quando a gente foge de uma fase difícil, a gente perde a oportunidade de crescer. A gente perde a oportunidade de ficar mais forte. A gente perde a oportunidade do Senhor nos mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Então, se está difícil, não foge. Se o Senhor não te direcionou para sair, não saia. Há um Deus que cuida de você também nas fases difíceis. Sabe, eu aprendi que Deus, Ele não desperdiça as nossas tristezas. Ele não desperdiça a nossa dor. Até mesmo a dor e a tristeza serve para provar o nosso caráter. Ajuda a crescer a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Talvez se eles tivessem ficado em Belém, ele não teria morrido tão cedo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas Moabe, ela era muito diferente de Belém. Era uma terra pagã. Eles adoravam vários deuses. Moabe nasceu da relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Moabe nasceu, a cidade nasceu sem princípios de Deus. Desde o começo começou errado. E foi para esse lugar que ele foi com a família dele. E você confiaria ir para um lugar assim com a sua família, com os seus filhos, com a sua casa? Para onde nós temos caminhado com os nossos? Que lugares os nossos pés têm pisado? Que conteúdo nós temos acessado? Que exemplos nós temos seguido? Que Moabe tem chamado a nossa atenção? Porque parece que está dentro da igreja, minha vida não está mudando. Então talvez, se eu desviar um pouquinho, vai tudo melhorar. Mas não é assim que acontece. Então toma cuidado com qual Moabe tem chamado a sua atenção. E aqui, ele morreu. E Noemi ficou sozinha. Ela ficou desamparada, mas ainda tinha 2 filhos. E eles foram vivendo, até que eles se casaram com 2 moabitas. Já eram 2 mulheres que já não eram de Israel. Então a linhagem já ia começar a misturar. Uma era Orfa, o nome, e a outra era Ruth. E a Bíblia conta que eles permaneceram nesse lugar por mais 10 anos. Porém, acabando esses 10 anos, os 2 filhos dela morrem de novo. Então essa mulher já não tinha marido, essa mulher já não tinha os 2 filhos. E a Bíblia fala, Noemi ficou sozinha. Vocês conseguem pensar no luto que essa mulher estava enfrentando? A dor, porque ela estava sem parente, ela estava numa terra que não era dela. Então ela não tinha para quem pedir socorro. Ela estava sozinha, as pessoas que ela mais amava, ela perdeu. Sabe quando tudo dá errado? O dia mal chega, gente, para todo mundo. A palavra fala que é para os bons e para os injustos. O dia mal chega. E na vida de Noemi chegou também. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, imagina a dor daquela mulher. Ela se via sozinha e a solidão, ela dói. E a solidão, por mais que ela tivesse, talvez, ao redor de várias pessoas, as pessoas que ela mais amava haviam morrido. E ela estava muito mal. Ela estava triste. Ela sofreu, sim. E a nossa vida tem dias que são nebulosos. Tem dias que são escuros. Tem dias que a gente não tem vontade de levantar. Porque não é que acontece tudo de uma vez. Aconteceu 10 anos tudo isso. Foram amontoados de problemas. E hoje eu estava trabalhando e chegou uma senhora. Ela foi justificar as faltas dela. E ela sentou assim de frente comigo e ela estava muito abatida. E ela pegou e falou pra mim, falou, nossa, eu tô tão mal esses dias. Eu perguntei o que aconteceu, né? Dela, Kelly, não foi o que aconteceu. Foram várias coisinhas que foram acontecendo. E eu tô me sentindo muito mal. Parece que tudo caiu sobre mim de uma vez só. E eu olhava para ela, o retrato daquela mulher, e Deus me lembrava muito de Noemi. Como ela ficou sobrecarregada, porque foi um acumulado de coisinhas. E essa mulher falava para mim, nossa, a sensação que eu tenho é como se Deus não ouvisse as minhas orações. É como se eu clamasse e não passasse do teto. A sensação que eu tenho é que eu estou sozinha.
E ela falou isso comigo quando eu estava terminando de fazer o esboço. Algumas partes que o Senhor tinha falado comigo. E eu fiquei, uau, o Senhor trouxe alguém para mim com o mesmo problema que Noemi estava passando. E eu conversei com ela, eu falei, não, o Senhor, Ele ouve. O Senhor não é porque você não está sentindo, não é porque você não está vendo que Ele não está. Ele não depende dos nossos sentimentos para estar presente. Ele está. Então mesmo no dia de luta, o dia que parece que a sua oração não passa do teto, Deus está com você. Não seja refém dos seus ouvidos, não seja refém do seu coração. A palavra fala que o coração do homem é enganoso. Então não se guie pelas suas emoções. Às vezes você não vai sentir, mas a fé não vem do sentir. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então quando você não souber o que orar, você não ter forças para falar com Deus, lê a palavra. Ora a palavra, declara a palavra sobre a sua vida. O mesmo Deus que está em todas essas páginas é o Deus que cuida da sua vida e que escreve a sua história. E nós conversamos sobre isso e ela chorou e a gente conseguiu conversar, ela aceitou uma oração e foi embora. E ela falou que estava mais aliviada. Ela foi lá só para conversar, justificar uma falta. E ela nem sabe o quanto ela testificou a minha fé. Porque eu tinha perguntado para Deus, será que essa palavra é hoje? Eu perguntei 15 minutos, depois ela entrou. E ela contou a história dela. Quantas Noemis não estão por aí? Quantas Noemis não andam no nosso meio com dores, achando que estão sozinhas? Mas você tem uma palavra? Sabe, você consegue ser uma luz no caminho dessa Noemi? Sabe, Deus quer usar você. Às vezes é muito confortável a gente se ver talvez no papel de Noemi, mas a gente pode também ser o papel daquela que ajuda a Noemi. Sabe, o Senhor quer nos levantar. O Senhor quer usar a nossa vida, a nossa história para tocar a história de outras pessoas. E o Senhor me lembrou do texto que está em Jeremias 29:11, que eu vou ler com vocês. Que diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus. Ele não tem prazer na nossa dor. Mas Ele nos fala que Ele tem planos de esperança, de um futuro. Então a gente não tem que temer o futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. E não para por aí. Lá em Salmo 139, a partir do 13, diz assim. Salmo 139, versículo 13, diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha esse versículo. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Então o Senhor é o dono do nosso futuro. Você pode dizer para quem está do seu lado: o Senhor é o dono do nosso futuro? Fala mais uma vez com força: o Senhor é o dono do nosso futuro. Irmãos, Ele é o dono, Ele já escreveu. Sabe o que é mais lindo? Que o decorrer da sua vida, Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Ele já sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, se estivermos aqui ainda. O Senhor já escreveu antes de você nascer. Quando nem sua mãe sabia que você estava no ventre dela, Ele já tinha um plano e um futuro determinado para a sua vida. A gente só precisa confiar que Ele é o dono da nossa história. E Ele tem prazer em escrever os nossos dias. E quando alguma coisa sai fora do projeto, não é porque Deus mudou de ideia. É porque a gente se desvia. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito apressado. Porque eu não quero esperar, eu quero logo. Sabe, porque eu estou vivendo hoje pensando no mês que vem. Eu estou vivendo hoje e pensando no amanhã.
Eu tô pensando hoje, mas nossa, e daqui 10 dias? Você não consegue viver o hoje, mas o hoje a gente só tem hoje. O dia 19 de maio de 2023 nunca mais vai acontecer. É só hoje. Durante esse culto, essa palavra, esse momento que nós estamos aqui, é só agora. Amanhã já é o dia 20 de maio. O dia 19 acabou e ele não volta nunca mais. E a gente vive como se isso não fosse uma verdade. Cada dia é um presente. E é um dia que o Senhor escreveu. Você vai desprezar um presente que o Pai te deu? O hoje, independente se ele é bom ou se ele é ruim aos nossos olhos, é um dia que Deus escreveu. E mesmo no dia ruim, alguma coisa Ele está tentando te ensinar. Sabe, tenha a humildade de pedir: Deus, me ensina então. Tá doendo, mas me ensina então por que eu estou passando por isso. Por que eu estou nessa situação? Então me mostra um objetivo. E mesmo se o Senhor não quiser me mostrar, eu confio, que eu sei que o seu plano é bom. A sua palavra fala que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa é a palavra do nosso Deus. E a história não para por aí. No versículo 6, eu vou ler com vocês mais um pedaço da história para a gente entender o rumo que as coisas tomaram. A partir do 6 de Ruth, diz assim: quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu para o lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam à terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa das suas mães, que o Senhor esteja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês que encontrem segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, não vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, a órfã deu um beijo de despedida na sua sogra. Então Noemi aconselhou: veja sua concunhada. E Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, deixe que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth, de fato, decidia acompanhá-la, não insistiu mais. Até aqui. Então, houve boatos na cidade. Belém prosperou. Aquela terra que há 10 anos atrás era de fome, era de escassez, estava difícil, começou a prosperar de novo. Havia comida em Belém. Havia prosperidade em Belém de novo. E Noemi ouviu aquela novidade, falou: meu Deus, o meu povo também, eu estou aqui sozinha, eu vou voltar. Mas voltar para Belém é uma decisão difícil. Pensa comigo, ela saiu, o povo dela estava todo lá. Eles decidiram sair de perto do povo, eles foram embora. Como será que eles foram vistos? Eles foram para Moabe, a terra que era pagã, cheia de ídolos. Eles foram embora, eles abandonaram os seus. Como será que ficou a reputação de Ruth? E de Ruth não, de Noemi.
E agora ela ia ter que voltar para lá, sem marido, sem filho, sem casa, sem nada. Vocês acham que a volta é fácil? Não. Mas para voltar para Belém, ela ia ter que abrir mão de todo orgulho. E como é difícil, né? A gente abrir mão do orgulho. E a primeira coisa que ela faz é que ela quer ir sozinha. Porque quando a gente está triste, a gente quer ficar só. Quando a gente está triste, a gente quer dar tchau para as pessoas. A gente quer se esconder, a gente não quer desabafar com ninguém. A gente quer se despedir das Ruths e das órfãs no meio do caminho. Talvez eram pessoas que estariam com você, mas você tá mal, você não quer ninguém perto. Porque é muito gostoso sair perto na honra, mas quando a gente precisa se humilhar, a gente não quer que ninguém veja. Quando a gente precisa descer do salto, a gente não quer que ninguém assista isso. E era isso que eu estava enfrentando. Mas, irmãos, não tem lugar longe demais que a gente tenha ido que a graça do Senhor não possa nos alcançar. Sabe, havia esperança em Belém para Noemi. E ela sabia que ela precisava voltar. Então ela colocou dentro dela, ela jogou fora o orgulho. Sabe, às vezes a gente vai precisar lançar fora o orgulho, o medo, a vergonha. A gente vai precisar, às vezes, assumir a culpa de algumas atitudes que a gente tomou, que não foram legais. Talvez para a gente ir para a terra da promessa, talvez para a gente viver um recomeço, a gente vai precisar se despir das coisas antigas. Para a gente viver um novo de Deus, a gente precisa deixar para trás as coisas passadas. Era preciso deixar as coisas de Moabe em Moabe. E Ruth precisou disso. Ela precisou se despedir de tudo e encarar as pessoas que ela havia deixado. Encarar todo mundo e falar, eu tô aqui de volta. É isso mesmo, agora eu não tenho mais ninguém. Mas eu preciso voltar para cá. E nesse é o ponto de decisão de Noemi. E a gente conhece as duas noras, que é a Orfa e a Ruth. E tem dois desfechos muito interessantes. E o mais legal é que Noemi, ela era uma sogra boa. Porque na hora que ela vai dar tchau, as meninas começam a chorar. E a palavra fala que chorou alto. E mulher, quando pega pra chorar alto, chora alto. Então, não era uma sogra ruim. Se fosse uma sogra ruim, elas iam falar, vai com Deus. Graças a Deus. Eu tô livre. Né? Vai. Mas não. Elas choraram de tristeza na despedida. Então Noemi era uma sogra muito boa. Mas mesmo ela sendo uma sogra muito legal, a órfã pega e decide ir embora. Ela se despede de Noemi, porque a órfã tinha medo do futuro. A órfã tinha medo de continuar. Ela não conhecia Belém. Ela não conhecia aquelas pessoas. A única referência que ela tinha de Belém era Noemi. Então a Noemi já falou tudo para elas. Falou, olha, não espera nada de mim. Eu não vou me casar de novo. Eu tô velha. Eu não vou conseguir ter filho. Vocês não vão poder se casar com outras pessoas. Eu não tenho descendentes para vocês. Ou seja, eu não tenho nada para te oferecer. Você tá livre, minha filha. Pode ir embora. E a órfã pensou bem, colocou na balança e decidiu ir embora. Porque era uma relação de barganha, de troca. Noemi não tinha mais nada para oferecer para ela. Por que ela ia continuar? E será que às vezes a gente não é assim com Deus? Será que às vezes a gente não tem essa relação de barganha? Porque o Senhor vai me dar isso, então eu faço isso. Porque eu vou jejuar 6 dias, porque eu quero ganhar isso do Senhor. Eu vou fazer 10 dias de campanha, porque eu quero receber isso do Senhor. Então se o Senhor me dá, eu também te dou. Se o Senhor parar de me dar, então eu não te quero mais. E às vezes é desse jeito que a gente está diante de Deus. Uma barganha, uma troca. É uma relação de interesse. E quando o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na troca, a gente abre mão da graça. Porque a graça era o favor que nós não merecemos. E quando a gente quer uma troca com Deus, então a gente acha que a gente merece aquilo que a gente está ganhando. É que eu sou muito boa. É porque eu mereço isso. Então a graça é anulada aqui. E a órfã, ela seguiu o caminho dela. Ela foi embora.
E a única coisa que a gente sabe sobre órfã é que ela seguiu para a família dela e nunca mais ouviu falar de órfã na Bíblia. Ninguém sabe para onde ela foi, se ela teve uma família, qual foi o futuro de órfã. Mas a gente tem uma segunda pessoa aqui, que foi a Ruth. A Ruth, ela foi aquela amiga leal. Ruth olhou nos olhos de Noemi e ela colocou, a declaração que ela fez é uma das mais lindas que eu já li, de fidelidade a alguém. Onde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, eu também vou morrer. Eu não te deixo, eu não te largo. Você dando alguma coisa para mim ou você não me dando nada, eu vou continuar com você. Ruth teve compaixão de Noemi. Noemi não tinha mais nada para oferecer para ela. Mas Ruth era grata ao tempo que ela esteve ao lado da sogra. E Ruth não teve medo do futuro. Ruth sabia que havia um Deus em Israel. O Deus dos israelitas era o Deus de Noemi. Era um Deus bom. Ela só ouviu falar, mas ela creu. E como a mulher de Provérbios, lá do versículo 30, do capítulo 31, 25, diz que a mulher sábia, ela reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Será que nós podemos sorrir diante do futuro? Era um futuro incerto, ela não sabia o que ia acontecer. Eram duas viúvas indo para uma terra onde elas não tinham mais nada. Ela ia ter que trabalhar por ela e pela sogra. Ela ia ter que servir a sogra dela. E ela decidiu ir, porque ela sorriu para o futuro. Sabe, sorria diante do futuro. Porque a gente já leu que em Jeremias o Senhor falou que há planos de um futuro e de esperança. Então, independente do que você está passando hoje, a gente gosta de planejar, mas a gente não sabe nem se a gente vai acordar amanhã. Então, sorria hoje diante do futuro. Sorria pelo que o Senhor já te deu. Ruth era grata pelos anos que ela teve ao lado do marido. Grata pelo tempo que ela está com a sogra dela. Não importava o amanhã. Ela era grata pelo que ela tinha hoje. E ela decidiu ir junto com Noemi. Ela, não, onde você for eu vou também. Porque o seu Deus agora, Ele é o meu Deus. E esse Deus é o mesmo que prometeu paz, segurança e um futuro. Esse é o seu Deus. Ruth está falando do nosso Deus. Era o Deus dela também. E elas vão para Belém. E a atitude de Ruth mudou toda a história, gente. Mudou a história dela, mudou a história de Noemi para sempre. Vou dar um spoiler, porque a história é longa. Mas ela vai para lá, ela trabalha bastante. Ela conhece um redentor naquele lugar, alguém que resgata ela e a sogra. Ruth, ela se casa de novo. Ruth tem um filho. E o nome desse filho é Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. Se você ler a genealogia de Jesus em Mateus, tem vários nomes. Aí chega em Raabe, que é a mãe de Salmão, que tem o filho que é Boaz. Boaz se casa com Ruth e tem Obed. E Obed tem Jessé, Davi e lá no final Jesus. Vocês têm noção que ela apareceu na genealogia de Jesus? Era uma moabita, de um povo estranho, pagão, que conheceu o Deus de Israel, que foi leal, que foi fiel, que perseverou em meio à dificuldade. Ela sorriu diante do futuro. E o futuro que ela teve foi que ela encontrou um resgatador. Ela encontrou alguém que cuidou, achou benevolência. Alguém que aparou ela e a sogra dela. Ele aceitou as duas. Alguém que cuidou dela, protegeu ela. Alguém que juntos tiveram um filho. E esse filho não é ninguém mais que o bisavô do rei Davi. O homem que foi segundo o coração de Deus. E ela entrou, o nome dela está na Bíblia. O nome dela está na família de Jesus. Esse era o futuro de paz que Deus tinha para ela. Esse era o futuro que estava como uma névoa branca quando ela saiu de Moabe e retornou com a sogra dela. Isso era o futuro de paz. E qual será o futuro que Deus tem pra gente? Qual será o futuro que Deus tem para você?
só precisa confiar. Você só precisa confiar num Deus que está escrevendo a sua história. E Ele pode escrever a sua história de novo. Elas não tinham mais ninguém e Deus preparou um resgatador. Sabe, Boaz poderia ter se casado com qualquer outra mulher. Mas Deus já tinha escrito que depois do luto, depois da dor, depois dos dias mais difíceis que elas enfrentaram, já tinha alguém preparado para aquela mulher. Já tinha alguém que iria resgatar os sonhos de Ruth. Alguém que ia ajudá-la. Alguém que ia prover tudo o que ela precisava. Então eu não sei que dor você já enfrentou na sua vida. Eu não sei se hoje é o melhor ou a pior fase que você está passando. Mas eu estou aqui só para te falar que há um Deus que já sabe o seu futuro. E no final dá tudo certo. No final tudo fica bem, porque quem tem um Deus como o nosso Deus não tem como o final ser ruim. É apenas confiança. E eu já estou caminhando para o final. Eu gostaria que vocês ficassem de pé comigo para a gente ler um texto que está em Hebreus 10, do versículo 35 ao 39. Porque as nossas decisões, elas decidem o nosso destino. Sabe, as nossas decisões de hoje, elas determinam o futuro que a gente vai ter amanhã. E só está na sua mão. São decisões que só você pode tomar. Confiança eu não posso ter por você. Fé eu também não posso ter por você. Mas vocês podem ter essa fé. Em Hebreus, diz assim, vamos ler juntos. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Vamos ler juntos isso em nome de Jesus? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Vocês não são dos que retrocedem. Nós somos os que cremos no nosso Deus. E hoje é um culto profético. E eu quero convidar vocês a profetizar, a clamar a Deus para que ressuscite os seus sonhos. Sabe, para que aqueça o seu coração e aumente a sua fé. Se você perdeu a fé do futuro, se você perdeu a esperança de algo bom possa ainda acontecer, se você tem medo do amanhã, ou se você olha para a sua vida e não vê esperança, o nosso Deus que escreveu a nossa história está aqui hoje e Ele pode escrever novos começos. Se você tiver fé, Ele pode escrever uma nova história para você. Assim como Ele escreveu uma nova história para essas mulheres. O nosso resgatador está aqui. O nosso redentor está aqui. Então, hoje eu vou estar orando aqui, mas eu gostaria que você aumentasse o volume da sua voz. Eu gostaria que você clamasse de coração, porque é algo muito pessoal, é a sua história, é o lance de confiança seu com o seu Deus. Você sabe se você está em Moab ou se você está em Belém. Mas independente de onde você estiver, não há nenhum lugar que a graça do Senhor não possa te cobrir e te alcançar. Então oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor nos prometeu. Jesus, obrigado pelo nosso futuro, Jesus, que eu sei que está nas Tuas mãos. Deus, obrigado pelo presente que é hoje. Obrigado por estarmos aqui hoje. Obrigado, Jesus, por ouvir as nossas vozes, Jesus, por ouvir as nossas orações. Pai, fortalece quem está cansado. Abre os olhos e os ouvidos daqueles que já desistiram. Jesus, há um novo amanhã. A Tua palavra fala que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, eu não sei por quantas noites os meus irmãos estão passando, mas que venha, Jesus, renovar a esperança, que o sol da justiça irá brilhar, que o sol da justiça irá resplandecer. Pai, ressuscita sonhos, ressuscita chama nos corações, Pai.
Eu te peço que eles possam olhar para o futuro e não sentir medo, que eles não venham se intimidar. Pai, que assim como essas mulheres, elas abandonaram o orgulho, a incerteza, a vergonha do retorno. Jesus, porque mais importava para elas é estar no lugar onde a promessa iria acontecer. Jesus, que não venhamos viver longe do centro da sua vontade. Senhor, não permita que passemos por essa vida longe do propósito que o Senhor determinou. Jesus, não nos deixe nos perder no meio do caminho. Pai, restaura os sonhos, ressuscita os sonhos nessa noite. Jesus, traz de volta, Jesus, os sonhos dos nossos irmãos. Jesus, vem agora restaurar todas as coisas. Pai, abre os nossos olhos para que possamos olhar, Jesus, para o futuro e ver enxergar o Senhor lá. E ainda que nós não saibamos o que irá acontecer, que o nosso coração confie, Jesus, e descanse em Ti. Jesus, venha trazer descanso, há um descanso para as nossas almas, há um plano de paz para os nossos corações. Pai, que possamos encontrar esperança em Ti. Pai, venha agora, Jesus, restaurar as nossas vidas. Senhor, entregamos, Senhor, o nosso presente, o nosso futuro nas Tuas mãos. Faça, Jesus, como o Senhor quiser. Ó Deus, e nos ajude a permanecer, Jesus, permanecer no centro da Sua vontade. Jesus, assim eu oro, Pai, e eu Te agradeço porque o Senhor é bom, Senhor.